Nesta videoaula, nós vamos mostrar a importância do limite trigonométrico fundamental e quem é este limite, né? O limite trigonométrico fundamental, ele diz o seguinte, que o limite do seno de um arco sobre o arco, quando este arco tende a zero, será igual a 1. Qual é a vantagem de sabê-lo? A vantagem é que toda vez que tivermos que calcular um limite que envolva uma função trigonométrica, nós vamos usá-lo como referência, ou seja, nós transformaremos a função dada em alguma coisa do tipo seno do arco sobre o arco, usando as identidades trigonométricas aprendidas no ensino médio, né? E uma vez que nós caiamos aqui, eu sei que o limite disto será igual a 1. Então, eu uso como referência. É desta forma que nós o utilizaremos. Então, vamos à demonstração dele, né? Eu tenho aqui um ciclo trigonométrico, ou seja, uma circunferência com raio unitário. Eu tenho aqui um arco X, né? Projetando no eixo Y ou no eixo vertical, eu tenho a medida, o tamanho do seno deste arco. Observe só. Prolongo aqui esse segmento até o raio, né, da circunferência até 1, traço uma perpendicular e ligo lá com o arco, obtendo um novo triângulo que é semelhante a esse triângulo menor. E agora eu vou estabelecer uma relação de proporcionalidade, ou seja, eu digo que este tamanho, que é um valor y qualquer, está para este tamanho aqui, que é a altura desse triângulo menor. Então, y está para o seno x. Assim como, se eu peguei o maior e fui para o menor, o maior, está para o lado do menor, que é o cosseno x. Então, y está para seno x, assim como 1 está para o cosseno x. Uma relação de proporção. Note que, passando o seno x para o outro lado, eu tenho que y é seno x sobre cosseno x, óbvio, né? Se eu divido isto por isto, eu tenho a tangente. Então, uma outra forma de mostrar o que seja a tangente de x. Guardo esta informação. Agora vou trabalhar com áreas. Observe, vou pegar a área 1. A área 1 é desse triângulo pequenininho aqui. Então, qual é a área desse triângulo? Vai ser a medida da base, que é cosseno x, vezes a altura, que é o seno x, dividido por 2. Então, esta é a área desse triângulo pequeno. Agora, eu vou calcular a área do triângulo, do setor circular, que é isto aqui, é um setor circular. Qual será esta área? A área 2 vai ser o π, dividido por x sobre 2π, ou seja, uma fração do ângulo central, que é 360 ou 2π. Aqui eu estou trabalhando em radianos. Cancelo π com π, então a área deste setor é x sobre 2. Agora eu vou calcular a área do triângulo maior. Qual é a área do triângulo maior? É a base, que no caso é 1, vezes a altura, que é y, dividido por 2. Portanto, a área 3 vai ser y dividido por 2. Mas quem é y? Y é a tangente de x. Então, a área 3 vai ser a tangente de x dividido por 2. Portanto, eu tenho aqui que a área 3, o que é a tangente? É seno sobre cosseno dividido por 2. Portanto, a área 3 será seno x dividido por 2 cosseno x. Agora, refazendo o desenho e mostrando uma relação importante, né, vou comparar as áreas A1, A2 e A3. Ou seja, eu tenho que a área 1, que é do triângulo menor, será menor que a área 2, que é a área do setor, que por sua vez será menor, óbvio, que a área do triângulo maior. Então, eu tenho que a área 1 é menor que a área 2, que é menor que a área 3. Está aqui a relação. Mas quem é a área 1? É cosseno x, seno x dividido por 2. Quem é a área 2? É x sobre 2. Quem é a área 3? Seno x sobre 2 cosseno x. Agora eu vou pegar e multiplicar esta desigualdade por 2 seno x, para fazer alguns cancelamentos. Então, cancelo 2 com o 2, seno x com seno x, sobra cosseno. 2 mata 2, aqui fica x sobre seno x. 2 mata 2, seno x mata seno x, 1 sobre cosseno x. Então, aquela desigualdade, depois desta multiplicação, reduziu-se a isto. Agora, por uma questão de necessidade, eu vou inverter os termos desta relação.
Então, eu tenho que o inverso disto é 1 sobre cosseno, o inverso disto é seno sobre seno, o inverso disto é cosseno. E, óbvio, se eu invertir as frações, eu tenho que inverter o sinal da desigualdade. Então, agora eu tenho que 1 sobre cosseno x é maior que seno x sobre x, que por sua vez é maior que o cosseno x. Agora, veja só, vamos pensar aqui em termos de valor limite. Eu quero que o meu x tenda a zero. Então, se o meu x tender a zero, quanto vai valer esta expressão aqui? Ou seja, qual é o valor limite de 1 sobre cosseno x quando o x tende a zero? Se tende a zero, eu tenho que verificar quando tende a zero pela esquerda e quando tende a zero pela direita. Note que, se nós entrarmos com o valor de tendência aqui, quanto mais próximo de zero estiver o x, cosseno zero estará mais próximo de 1. 1 dividido por 1 resulta em 1. Então, este limite é 1. De modo análogo, entrando com zero aqui, também percebo que dará 1. E, finalmente, calculando o limite do cosseno x, quando o x tende a zero. Se isso aqui vai a zero, óbvio, cosseno de zero também dá 1. Substituindo esses valores na expressão lá em cima, nós temos que 1 é maior que seno x sobre x, que por sua vez é maior que 1. Conclusão, eu tenho que, se o valor de seno x está entre esses dois termos, quando o x vai a zero, eu tenho que o limite do seno x sobre x, quando o x vai a zero, tender a 1. Ou seja, este é o primeiro limite trigonométrico fundamental. Tá? E é a partir dele que eu calculo lá as minhas funções trigonométricas. Uma outra forma de mostrar a mesma coisa, talvez não, certamente de modo mais simples, é a forma intuitiva. Vamos a ela. Eu tenho aqui o ciclo trigonométrico, como já fiz na primeira vez, circunferência de raio unitário. Eu tenho aqui o arco x, projetando no eixo vertical eu tenho o seno deste arco. Note que o ângulo x determina um arco na circunferência que eu chamo de AB. Então, me referir ao ângulo ou ao arco, eu estou me referindo à mesma entidade matemática. Agora, note, o que eu farei? Eu farei com que o x tenda a zero, ou seja, esse valor x, esse ângulo, será muito pequeno. Se esse ângulo é muito pequeno, note só, aquele ponto B que está lá em cima, à medida que o x diminui, ele vem se deslocando, tentando encontrar o ponto A. Então, se o x vai a zero, o B vai ao ponto A. Claro que ele nunca alcançará o A, porque o x nunca valerá zero, mas será tão pequeno quanto. Se o B tende a zero, observe, ao descer, ao puxar o B em direção ao A, eu também estou diminuindo o valor do seno, ele vai ficando cada vez menor. Veja só, vou mostrar aqui. Vamos supor que agora eu tenha este arco aqui, ó. O meu x agora é este pequenininho aqui. Projetando aqui no eixo y, este é o valor do seno, tá? E veja que o arco também diminuiu. Aqui seria um ponto B'. Então, quanto mais próximo de zero o x estiver, mais próximo de A, o B estará, e, consequentemente, menor vai sendo o valor do seno. De modo que, não era para acontecer isso, de modo que o valor do seno tende a ser zero. Óbvio que ele não será, porque o x não é zero, Então, eu posso escrever que o limite do seno x sobre x, quando o x tende a zero, valerá 1. Por quê? Porque este valor do seno será muito próximo do valor do arco, ou seja, isto aqui e isto aqui serão números tão pequenos, próximos de zero, que eu posso pensá-los iguais. Quando eu divido iguais, o que é que resulta? Resulta em 1, tá certo? Então, é desta forma que eu defino que o limite do seno de um arco sobre o arco, quando o arco vai a zero, tende a 1. Este é o que nós chamamos de limite trigonométrico fundamental. E ele será utilizado toda vez que tivermos que resolver um limite envolvendo uma função trigonométrica. Eu forço usando identidades trigonométricas para que o limite caia no primeiro trigonométrico fundamental.
você verá exemplos resolvidos da aplicação dele. É isto.